Todas as noites, em campi universitários do país, milhares de estudantes caminham sozinhos até seus carros, confiantes de que chegarão seguros. Na maioria das vezes, conseguem. Mas em 4 de março de 2008, um calouro da Universidade de Auburn fez essa mesma curta caminhada, uma caminhada que deveria ter levado menos de 1 minuto, e desapareceu em um pesadelo. Tudo isso ocorreu enquanto amigos, namorado e família, sem saber, falavam com ela pela última vez. Porque o homem que a observava naquele estacionamento não estava apenas procurando por um roubo, ele estava procurando por uma vítima. Lauren Ashley Burke cresceu em Marietta, Geórgia, filha de Vivian e James Burke. Ela estudou na Walton High School e depois entrou na Universidade de Auburn, onde fez design gráfico e arte, esperando seguir carreira em fotografia e marketing. Mas tragicamente, Lauren nunca chegaria tão longe. Amigos descreviam Lauren como alguém que estava sempre sorrindo, sempre disposta a ajudar e cuja energia naturalmente atraía as pessoas para perto dela. Ela era ativa na Delta Gamma, jogava lacrosse e equilibrava aulas, amizades e os primeiros passos rumo ao futuro. E como muitos calouros da faculdade, Lauren acreditava que tinha muito tempo pela frente para se formar, começar sua carreira e construir a vida que queria com seu namorado de longa data, Sean McQuaid. Mas em 4 de março de 2008, um único encontro com um estranho acabaria com esses planos em apenas alguns minutos. Lauren não sabia na época, mas estava prestes a conhecer um homem bastante estranho, um homem que abalaria sua vida, que até então era incrível. O homem em questão é Courtney Lockhart, de 23 anos. Pouco se sabe sobre sua infância, exceto que era uma pessoa comum, simpática e alegre, com vida normal. Mas isso piorou quando Courtney entrou no exército dos Estados Unidos em 2003, sendo enviado ao Iraque e à Coreia do Sul por 1 ano. Quando ele voltou em 2005, já não era o mesmo. Família, amigos e pessoas próximas notaram uma mudança drástica em sua personalidade. Ele surtava com os menores inconvenientes e também usava substâncias ilegais de vez em quando. Não sabemos muito sobre o tempo dele no exército, mas sabemos que ele foi preso por ameaçar outros soldados e usar substâncias ilegais em 2006. Ele também desaparecia sem tirar uma licença oficial, e os outros soldados nunca estavam seguros perto dele. Ele acabou passando meses em confinamento, e no final, foi dispensado desonrosamente do exército em 2006. Ele também tinha uma filha com uma ex-namorada, e era permitido que ele a visse de vez em quando, mas quando chegou 2006, ele já estava seriamente fora de controle. Ele se recusava a encontrar a filha, não cuidava da própria higiene pessoal e seu temperamento explodia sem motivo algum. Não demorou muito para que ele mergulhasse de cabeça no mundo do crime. Normalmente, ele cometia furtos e roubos de carros e tudo começou em 2008. Seu modo de agir era se aproximar e dominar as vítimas por trás. Ele preferia vítimas do sexo feminino, pois as considerava indefesas, e se escondia no escuro, aguardando a chance perfeita. Na maioria das vezes, estava armado. Ele dominava as mulheres, roubava bolsas, dinheiro e objetos de valor, às vezes as assaltando, e então fugia no carro delas também, deixando as vítimas abandonadas, abaladas e com medo. Courtney não era um homem bom. Ele foi expulso do exército, estava afundado na dependência e sem interesse em mudar de vida. Movido pela raiva, Courtney estava perdendo o controle e roubar pessoas estava se tornando um hábito para ele. E, infelizmente, um encontro fatídico com um completo estranho terminaria em uma tragédia total, e Lauren acabaria sendo a maior prejudicada de tudo isso. Era o fatídico dia 4 de março de 2008 e Lauren teve um começo de dia maravilhoso. Ela tomou café da manhã em uma cafeteria com seu namorado, Sean, e os dois conversaram sobre como seriam seus dias. Lauren tinha aulas e depois planejava estudar na biblioteca e resolver algumas coisas. Então, por volta das 11 da manhã, Lauren foi para sua aula em Auburn e depois disso, teve uma conversa por telefone com seu pai. Lauren planejava visitar a família na Geórgia nas férias de primavera e os dois falaram sobre tudo o que ela precisava fazer nesse período. Resumindo, foi uma ligação bem básica entre pai e filha. Depois, após as aulas, Lauren voltou para o dormitório de Sean, onde passou o resto da noite. Por volta das 8h30, ela saiu em direção à biblioteca e tinha planos de estudar com um colega chamado Maicon. Então ela se levantou, pegou sua bolsa e foi até o estacionamento onde seu carro, um Honda Civic 2001, estava estacionado. Sean viu Lauren saindo no escuro em direção ao seu carro.
E, infelizmente, seria a última vez que ele a veria, porque nem Lauren nem Sean faziam ideia. Havia outra pessoa rondando aquele estacionamento do campus, procurando a vítima perfeita para assaltar? Era ninguém menos que Courtney. Não sabemos exatamente o que ele estava fazendo ao longo do dia. Segundo ele relatou aos investigadores, Courtney ficou rondando o campus o dia todo. Chegou a sair ao ver um carro de patrulha, mas depois voltou e retomou o que fazia antes. Quando escureceu, ele viu uma mulher sozinha indo para o carro no estacionamento. Foi trágico. Lauren, foi nesse momento que ele viu sua chance e avançou em direção a ela por trás, e ele também estava armado. Ele dominou Lauren para entrar no carro dela. Lauren estava obviamente assustada e paralisada. Um homem desconhecido apareceu atrás dela e apontou uma arma, fazendo com que ela sentisse que precisava obedecer. Ela entrou no banco do passageiro e Courtney assumiu o volante, e os dois partiram. No processo, ela deu a ele todo o dinheiro que tinha e implorou para que a deixasse em paz, mas Courtney não fez isso. Agora ele pegou o dinheiro, tudo bem, e o resto dos pertences de Lauren, como o iPod dela e outras coisas, mas isso não foi tudo o que ele levou. Lauren estava no banco do passageiro, assustada e ansiosa, pois Courtney acabara de sequestrá-la em seu carro. Ele ainda apontava a arma para ela com uma mão e mantinha a outra no volante, mas as coisas iam piorar. Courtney dirigiu com Lauren e em certo momento ordenou que ela tirasse a roupa. Lauren pensou que, obedecendo e evitando irritá-lo, talvez ele a deixasse ir. Enquanto isso, o raciocínio de Courtney, ao mandar Lauren tirar a roupa, era para que ela não pulasse do carro ou tentasse fazer alguma loucura. É simplesmente inacreditável. Ele dirigiu com Lauren por 30 minutos, passando por vários bares e restaurantes, mas ela não conseguiu sinalizar ajuda a ninguém. Courtney estava bem ao lado dela, e ele podia ser muito imprevisível, então Lauren não teve escolha a não ser esperar que aquela carona terminasse. Durante o trajeto, Courtney decidiu que era um bom momento para desabafar com Lauren sobre sua vida, infortúnios e desemprego. Segundo Courtney, Lauren tentou acalmá-lo e disse que o ajudaria a conseguir um emprego. Segundo Courtney, Lauren disse que conhecia alguém que ajudaria ele a conseguir emprego se a deixasse ir. Lauren estava tentando manter Courtney calmo e distraí-lo, e ela achou que demonstrar empatia e oferecer ajuda acabaria fazendo com que ele a deixasse ir. Mas esse plano saiu pela culatra. Courtney, em vez de se sentir grato e compreendido, ficou com raiva e irritado. Mas então, de repente, o telefone de Lauren tocou. Era seu amigo Michael. Se lembra que Lauren tinha uma sessão de estudos com Michael na biblioteca, mas agora ela estava praticamente sequestrada por uma pessoa aleatória e perigosa. Courtney deixou Lauren atender o telefone, mas mandou que ela inventasse uma história e ela obedeceu. Ela atendeu o telefone e Michael logo perguntou onde ela estava. Lauren respondeu que esqueceu da sessão de estudos e precisava cancelar. Ela desligou abruptamente na cara de Michael. Depois, Sean ligou para Lauren, que inventou outra história e desligou na cara dele também. Olhando para trás, Sean e Michael sentem remorso por não terem notado que algo estava errado com Lauren naquela época, mas, em retrospecto, estava claro que havia. Após 30 minutos, Courtney sentiu sua raiva e frustração crescerem. E quando Lauren viu isso, seus medos atingiram um novo patamar, e ela entrou em modo de luta ou fuga, e no final, ela escolheu fugir. Lauren segurava a maçaneta da porta do passageiro quando tudo aconteceu rápido. Ela abriu a porta, virou-se e tentou pular do carro. E no mesmo instante, Courtney levantou sua arma e a apontou para Lauren, que estava fugindo, e infelizmente, ele não errou. Lauren conseguiu saltar do carro e cair na estrada, mas ficou gravemente ferida tanto pelo impacto quanto pela arma de Courtney nesse processo. Para colocar as coisas em perspectiva, Courtney estava dirigindo pela rodovia Alabama 147 entre a Lee Road 72 e a US 280, e Lauren, ainda sem suas roupas, caiu na beira da estrada. Enquanto isso, Courtney fugiu no carro de Lauren e não olhou para trás. Era por volta das 21h17. Nesse momento, após ferir gravemente Lauren, deixá-la na estrada sozinha e roubar seu dinheiro e carro. Courtney foi a um posto Chevron próximo e usou o cartão de crédito de Lauren para abastecer, mas ainda não tinha acabado. Depois, ele voltou ao local onde sequestrou Lauren na Universidade de Auburn e seguiu direto ao estacionamento de Hinton Field. E lá,
Ele jogou gasolina no carro dela que ele tinha acabado de comprar, mas não antes de roubar o iPod dela, algum dinheiro e um cartão de crédito. Depois, ele incendiou o carro e deixou o local em seu próprio veículo. Mas isso não é tudo. Em seguida, ele usou o cartão de crédito de Lauren para comprar mais gasolina na rodovia Interstate 85 e depois novamente em La Grange, antes de jogar o cartão fora do carro e voltar para o Alabama como se nada tivesse acontecido. Mas de volta à rodovia, Alabama 147 vários carros haviam parado. Depois de ouvir sons altos de batidas e ver uma jovem pular de um carro e cambalear para o acostamento, Lauren ainda teve forças para pedir ajuda às pessoas, mas ela estava quase sem forças para se manter consciente. Várias pessoas chegaram a ver o Honda preto acelerando ao longe e até conseguiram ver um homem no banco do motorista, mas naquele momento, salvar Lauren era a prioridade máxima. Testemunhas ligaram para os serviços de emergência porque Lauren não estava bem, estava exposta, ferida e com muita dor após a queda. Os paramédicos chegaram ao local e estavam correndo contra o tempo para salvar Lauren. Ela foi levada para o centro médico do leste do Alabama por volta das 21h35. Mas, infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos durante o tratamento. Lauren Burke tinha apenas 18 anos quando perdeu a vida nas mãos de um completo desconhecido. Era apenas uma noite comum, rotineira, e tudo rapidamente deu tão errado. Todos ficaram arrasados. Uma jovem universitária morreu de forma tão repentina que a polícia foi acionada, mas ninguém sabia que era a Lauren. Como eles descobriram? E como os pais da Lauren souberam? Bem, a polícia atendeu a outro chamado sobre um carro pegando fogo na Universidade de Auburn. Os policiais foram enviados e assim que os bombeiros chegaram, o fogo foi extinto. Os policiais examinaram o carro e só encontraram uma cápsula de bala usada debaixo do banco do motorista, além da placa. Então a polícia decidiu verificar a placa para ver de quem era o carro e ele havia sido registrado como roubado. O carro estava no nome de James Burke, pai de Lauren, então a polícia o avisou que o veículo foi achado carbonizado e abandonado no estacionamento da Universidade de Auburn. O coração dele despencou. Após a ligação, James contatou os amigos de Lauren sobre seu paradeiro, mas ninguém a via desde depois das 20h30 de 4 de março. Isso deixou James muito preocupado, então ele foi até Auburn, onde soube que uma jovem havia sido achada na Alabama 147 e levada ao hospital. James então foi até esse hospital, onde recebeu a notícia devastadora. O pai de Lauren foi quem teve que identificar formalmente o corpo dela, e isso é algo que nenhum pai deveria passar. Essa notícia acabou chegando a Sean, Michael e outros amigos de Lauren. Mesmo sabendo quem fez isso com Lauren, a polícia ainda precisava desvendar o mistério e encontrar o assassino. Eles enviaram o carro para a perícia e falaram com quem era mais próximo de Lauren. Eles queriam compilar uma lista de suspeitos e descobrir quem poderia ter feito isso com ela. Como o cartão de crédito e o dinheiro dela sumiram, a polícia suspeitou de assalto e checou sua movimentação bancária. O cartão havia sido usado. Se você se lembra, Courtney usou o cartão 2 vezes depois que Lauren pulou do carro. Então, tudo o que restava era a polícia descobrir quem era o usuário do cartão. Antes que pudessem agir, Courtney já estava solto, causando mais confusão. Seus roubos seguiam e seus métodos ficavam cada vez mais violentos. Um dia após o ataque a Lauren, em 5 de março, Courtney assaltou uma mulher no estacionamento de um asilo em La Grange, Geórgia. Em 6 de março, Courtney seguiu cometendo crimes ao assaltar uma mulher e ameaçar ela e seu filho de 3 anos em Columbus, Geórgia. Suas vítimas eram mulheres na casa dos 20 anos e seus métodos ficavam cada vez mais intensos e assustadores a cada crime. Mas em 7 de março, 3 dias após o ataque a Lauren, Courtney finalmente seria detido. Veja, nesse dia, Courtney assaltou uma mulher de 72 anos em um estacionamento do Walmart. O que mostra sua rápida escalada. Ele nem sequer hesitou em atacar uma idosa indefesa. Isso só mostra seu desespero por dinheiro e algo sombrio. Felizmente, uma testemunha viu o ataque à mulher, forçando Courtney a abandonar a senhora e seu carro e fugir em seu próprio veículo. Mal sabia Courtney, porém, que a testemunha já havia chamado a polícia de volta à delegacia. Policiais receberam uma ligação sobre um homem de cerca de 20 anos tentando assaltar uma idosa em um Walmart local e fugindo em um Chrysler Sebring prata. Esse era Courtney Lockhart, e ele estava perto de ser pego, mas não seria fácil. Isso deu início a uma perseguição na estrada. A polícia perseguia Courtney, que dirigia imprudentemente em alta velocidade.
Ele até jogou algo pela janela, e alguns policiais foram recuperar esse objeto, e era a arma dele, a mesma que foi usada contra Lauren. Enquanto fugia da polícia, Courtney teve o carro quebrado, mas isso também não o impediu. Ele fugiu a pé e entrou em uma mata próxima para despistar a polícia, que estava em seu encalço. E finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Courtney foi capturado e algemado pelos policiais. Assim que Courtney estava sob custódia da polícia, o carro dele foi revistado. E dentro do carro, a polícia encontrou o iPod e o celular de Lauren, além de uma camiseta manchada de vermelho e mais cápsulas de bala. Quando Courtney foi preso, a arma e as munições foram testadas, confirmando que Lauren foi atacada com a mesma arma. Confirmaram também que o iPod e o celular com Courtney eram de Lauren. Agora, a polícia tinha certeza de que Courtney atacou Lauren, mas ainda precisava das respostas do autor. Surpreendentemente, Courtney não resistiu muito ao interrogatório e confessou ter roubado e atacado Lauren, além dos outros roubos e crimes cometidos antes e depois disso. Ele também deu um relato detalhado do que aconteceu quando ele escolheu Lauren como alvo. Como ele a forçou a entrar em seu carro, como ficou dirigindo enquanto a mantinha como refém, como ordenou que ela atendesse todas as ligações que recebia naquele momento. E ele acabou atacando ela quando ela tentou escapar do carro e até mesmo o que ele fez com o carro dela depois disso. Então tudo o que acabei de te contar agora foi, na verdade, a versão dele dos acontecimentos. Mas ele enfatizou que não atacou Lauren intencionalmente, nem tinha qualquer motivo perverso em mente quando sequestrou Laura. Nós realmente não sabemos ao certo por que ele fez o que fez com Lauren, nem quais motivos doentios ele possa ter tido. Mas o resultado ainda é o mesmo. Lauren era inocente, estava praticamente indefesa e perdeu a vida de uma forma muito trágica nas mãos de Courtney. Courtney foi indiciado por assassinato durante roubo, assassinato em sequestro e agressão grave. Depois, outras acusações foram acrescentadas. No entanto, ele alegou insanidade. Courtney foi avaliado por um psicólogo da defesa. Mesmo sem diagnóstico formal de TEPT, o psicólogo identificou sintomas relacionados ao transtorno. Pelo tempo nas Forças Armadas e pelas experiências vividas, o mesmo psicólogo de defesa também testemunhou no julgamento que Courtney era imaturo, tinha um julgamento ruim e um QI de apenas 86. O julgamento foi realizado em 2 de novembro de 2010, quase 2 anos após o ataque e o falecimento de Lauren, no condado de Lee, e recebeu uma enorme cobertura da mídia. A promotoria acreditava que Courtney sequestrou Lauren para se aproveitar dela e a atacou quando ela tentou se defender e fugir. A promotoria tentou incluir todas as más condutas de Courtney nas Forças Armadas, mas o juiz não permitiu. Por outro lado, a defesa argumentou que o ataque a Lauren foi puramente acidental e que Courtney estava mentalmente instável e abalado por seus traumas nas Forças Armadas. Na minha opinião, Courtney certamente passou por traumas nas Forças Armadas, mas ele, sem dúvida, também causou traumas a todas as suas vítimas e principalmente à família e aos entes queridos de Lauren. Após o fim do julgamento, o júri deliberou por 6 horas e meia e retornou com o veredito. Courtney foi absolvido da acusação de tentativa de agressão, mas foi considerado culpado de roubo, sequestro e homicídio qualificado. O juiz pretendia sentenciá-lo à prisão perpétua sem condicional, mas o presidente, juiz Walker, aplicou a pena de morte. Após descobrir o histórico criminal de Courtney, então, em 11 de março de 2011, Courtney foi condenado à morte e enviado para a penitenciária Holman para aguardar no corredor da morte. Ele e seus advogados realmente recorreram da condenação e apresentaram várias petições de 2013 a 2017. Audiências foram realizadas após essas petições, mas a pena de morte foi mantida. Atualmente, ele está no corredor da morte e os pais de Lauren estão dispostos a lutar até o fim para garantir que continue assim. Após o caso, a família de Lauren processou a Universidade de Auburn, pedindo a volta da polícia no campus. O motivo pelo qual Courtney ou qualquer pessoa conseguia entrar nas dependências do campus sem qualquer impedimento era que a universidade realmente não tinha nenhum nível de segurança. Esse campus era literalmente menos seguro do que o estacionamento de um supermercado. Qualquer pessoa podia simplesmente aparecer e entrar. Não se sabe ao certo se a escola chegou a restabelecer esses protocolos de segurança, mas vamos torcer para que sim. A universidade depois homenageou Lauren com uma bolsa de estudos para calouros de design com seu nome.
Obviamente, esse gesto não fez nada para curar a ferida deixada por Courtney, mas pelo menos é uma ótima maneira de ajudar a comunidade a lembrar de Lauren e do futuro que ela poderia ter tido. A família de Lauren perdeu sua filha de 18 anos de forma tão repentina e inexplicável, e essa perda ainda pesa muito em seus corações. Sean perdeu o grande amor da sua vida de forma repentina e definitiva. Espero que os entes queridos de Lauren estejam bem. Ninguém merece passar pela mesma provação que eles. O que aconteceu com Lauren foi um ato de escuridão, mas precisamos lembrar que a escuridão não tem a palavra final. A luz ainda brilha, a injustiça é corrigida e as vidas dessas pessoas melhoram. Graças ao fundo de bolsas de estudo da Lauren e à forma como a história da Lauren continua sendo lembrada, mesmo depois de todo esse tempo,